O risco de faltar água tem afetado diariamente grande parte da população paulista. As chuvas do último verão não foram suficientes para melhorar os níveis dos reservatórios que abastecem a cidade. Economizar água tem sido cada vez mais importante. A população procura alternativas para se evitar o racionamento. E você, economiza água em casa? A gente quer saber a sua opinião. Está no ar Antenados. Olá, está começando o Antenados. O tema de hoje é economia de água, uma atitude que vem sendo tomada por muitas pessoas nos últimos meses. Para conversar sobre o assunto, eu recebo Júlio Fernandes, professor nos cursos de Ciências Biológicas e Farmácia da Universidade São Judas Tadeu. Seja bem-vindo, professor. Obrigado. E também dos alunos da Universidade São Judas Tadeu, Carla Mendes, Igor Diniz, Emerson Serafim, Camila Poclen, Maíra Lobo e William Aguilera. Bom, para a gente começar a nossa discussão, quero saber de vocês. Vocês economizam água em casa? Vocês fazem isso? Sim. E como que vocês fazem isso? William. Bom, banhos mais rápidos, sempre verificar a torneira fechada, porque torneira pingando gasta muita água, manutenção dos equipamentos, descargas, torneiras, sempre ver se não tem algum tipo de vazamento, infiltração, que acaba gastando muito mais água. Uhum. Você falou que toma um banho rápido, é um pouquinho difícil, né? Vocês tomam banho, conseguem tomar um banho mais rápido assim? Não. Não. O cabelo. Depende do dia. Lavar o cabelo a gente demora um pouquinho Demora mais. As meninas demoram mais, né? Sim. A Sabesp anunciou que daria desconto na conta de água para quem economizasse água. Alguns de vocês já receberam esse desconto? Não que eu saiba. Não que eu saiba. Professor Júlio, você acha que esse ato de economizar água só passa pela conscientização das pessoas quando começa a mexer no bolso? Não só isso, eu acho que também há uma conscientização. Sempre que se faz uma campanha pública, o povo brasileiro, o povo paulista, ele consegue estar economizando. Em outras épocas era no combustível, ninguém viajava para economizar combustível, e se for colocado que é para economizar água, o povo economiza mesmo sem esse desconto. Então as pessoas é uma conscientização. Pode ser que alguém vá pelo dinheiro, mas a maioria não, vai economizar pela necessidade. E essa campanha já rendeu resultados? Essa campanha já rendeu resultados, né? Foi feita uma pesquisa num determinado momento, de fevereiro, 500 litros por segundo, o que dá assim, uma economia já considerável, mesmo numa época de temperaturas elevadas. Sim. O relatório final do Plano da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê, de 2009, mostrou que o governo já sabia naquela época sobre o desnível do reservatório da Cantareira e que deveria ser tomada alguma atitude, mas nada foi feito. De 2009 para 2013, nada foi feito mesmo? Por quê? Porque pensava-se que não iria acontecer nada, que já há muito tempo que não havia essa falta de água no verão, coisa que já aconteceu há um tempo atrás, mas acaba havendo assim, um certo comodismo, não é? Para fazer assim, algum plano de conexão, né, dos sistemas. E isso é que acabou levando a essa falha, embora o plano já tivesse sido iniciado. Nada foi feito e agora houve essa escassez toda de chuva. Quais foram as medidas emergenciais que eles tomaram? Bom, essas medidas emergenciais foi tentar fazer uma conexão com o Rio Paraíba. E isso trouxe assim, alguma polêmica, porque o Rio Paraíba, ele nasce no estado de São Paulo e vai para o Rio de Janeiro, né? Então, passa uma boa parte do seu percurso em São Paulo, depois entra no Rio de Janeiro e vai até a cidade de Campos, onde ele é muito largo e depois chega no oceano.
Atlântico. Esse rio, ele serve as indústrias, serve toda aquela parte agrícola do Rio de Janeiro, e a cidade do Rio de Janeiro não tem rios limpos para poder utilizar água e tem que se utilizar dessa água que passa no interior. E São Paulo se vê também no direito de usar o rio, que nasce e que fica ali perto de Guararema, né? Nasce perto de Guararema e vai pelo Vale do Paraíba todo, passando ali por Taubaté, Aparecida do Norte, Guaratinguetá, e vai entrar no estado do Rio mais adiante. E São Paulo, então, se acha também no direito de utilizar essas águas. Mas eles vão entrar num acordo, já um consenso, de fazer estudos que possibilitem essa utilização pelos dois estados, sem que haja prejuízo deles. E o governador de São Paulo disse fazer essa conexão, e depois, quando o estado do Rio precisasse, também haveria a possibilidade do desvio da água, que seria daqui de São Paulo para lá, e vice-versa. Pode ser uma medida Uma possível medida aí, possível. né? Sim. Vocês sabiam que num banho de 15 minutos são consumidas 135 litros de água? Em 15 minutinhos de banho? O banho de vocês... As meninas já falaram que o banho não é muito rápido, né? E os meninos conseguem tomar um banho mais rápido que isso? Sim, acho que, na verdade, a demora no banho, todos têm as necessidades, como, por exemplo, as meninas de lavarem o cabelo. Mas no momento que você está passando o shampoo no cabelo, isso não significa que o registro tenha que estar aberto. Você consegue ensaboar o cabelo com ele molhado, sem estar molhando, sem estar molhando ele constantemente. Molha uma vez, passa o shampoo, lava, depois abre de novo e tira. Acho que tem esse meio de reduzir mais ainda a água. O registro não precisa estar aberto. E você, Emerson? Então, é difícil. Geralmente eu tento tomar banho entre 2 e 3 minutos, mas tem vezes que não dá. Eu acho que talvez seja uma coisa que eu não aprendi isso desde pequeno. Então, assim, chega a ser um costume se eu tomar um banho mais demorado. Às vezes é até automático, você acaba nem pensando em racionamento de água nem nada. Eu acho que faz toda a diferença, né? Você tem uma criação desde pequena, por exemplo, com questão de escovar o dente, pelo menos eu sempre fui acostumada a fechar a torneira enquanto está escovando. Eu vejo minha mãe lavando roupa e usando a água do tanque para lavar o quintal. São coisas que o exemplo também acho que acaba acostumando. Com certeza. Talvez começa diminuindo, tipo, 1 minuto do banho, sei lá, se você toma em 20, se você toma em 19, e aí por diante, acho que você acaba acostumando. Você vai criando um hábito, né? Você começa a economizar. A economia de água acho que vem muito da criação também, né? Eu acho que é uma questão de família. Normalmente, se a sua avó economizava água, ensinou sua mãe vai ensinar os filhos, e normalmente você vai ensinar os seus filhos a fazer isso. Então, chega a ser de família, é uma coisa que passa de geração para geração. Isso é ótimo, né? Porque é uma coisa que vai Uma se coisa prolongando, boa, né? Com certeza. A Camila falou que a mãe dela reutiliza a água da roupa para lavar o quintal, por exemplo. Vocês têm esse costume, ou a mãe de vocês tem esse costume de reutilizar a água em casa? Sim, da chuva, por exemplo, utilizar no quintal, e a da roupa também no quintal. Normalmente a água que sobra vai para o quintal, para limpar o chão. E você, Maíra? Não, a gente tenta, né? Apesar que eu vejo assim que a gente começa a dar valor mesmo quando falta, né? Quando a gente vê como está a situação, aí a gente dá mais valor, né? Porque como estão dizendo, a água vai ser o ouro do século, né? Então a gente tem que pensar agora assim em economizar, tem que fazer de tudo, diminuir o banho, reutilizar a água, porque a gente não sabe até quanto a gente vai ter essa vastidão de água, né? Se vai ser sempre assim, então a gente tem que aproveitar. Júlio, alguns bairros já estão sofrendo com essa falta de água. Quais seriam as medidas necessárias para diminuir o desperdício? Bom, nesses bairros, a gente sabe que às vezes o problema também é de topografia, alguma dificuldade nessa distribuição, mas a conscientização dessas pessoas seria muito importante. E, ao que tudo indica, houve assim áreas na capital em que as pessoas economizaram água e outras que não fizeram dessa maneira. Na cidade vizinha, Guarulhos, parece que as pessoas não economizaram.
E a gente sabe que essa região é uma região também com morros, né? Perto da Serra da Cantareira, então a zona norte de São Paulo, ela tem um relevo acidentado, e isso pode também tornar muitas vezes, trazer alguma dificuldade nessa distribuição da água. Mas a conscientização é importante. E essa conscientização tem que ser feita nas escolas, onde as crianças mesmo tão novas, elas conseguem passar aquela informação para os pais, para os avós, para os tios e até mesmo nas igrejas. Porque ali as pessoas às vezes já não estão na escola, mas vão aos cultos, vão, né, às missas, vão nos centros espíritas. Então o que acontece é que as pessoas, elas conseguem com essa conscientização fazer essa economia. Vindo de quem elas têm assim uma admiração, elas realmente podem se conscientizar e a coisa se modificar. Uhum. Bom, os motivos da falta de chuva e as dicas de como economizar água em casa, você assiste agora na reportagem do Antenados. A meteorologista Josélia Pegorim explica o porquê da falta de chuvas no início do ano. Nós passamos então janeiro e metade de fevereiro numa situação de bloqueio completamente atípica. As frentes frias não conseguiram chegar até o Brasil e só em meados de fevereiro que a atmosfera se modificou o suficiente para que as frentes frias voltassem a chegar ao Brasil normalmente. Então, quando você não tem a chuva do verão, né, não sobra, a deficiência de água é tão grande que você não vai conseguir repor isso durante o outono e inverno. Apesar das últimas chuvas, o nível do reservatório da Cantareira continua caindo. Houve uma recuperação aqui em março, mas na conta final choveu metade do que normalmente deveria chover, né? Então a população realmente tem que se conscientizar disso e assim, fechar a torneira e apagar a luz. A falta de chuvas e o racionamento podem deixar o cidadão preocupado. Por isso, existem algumas dicas do que fazer em casa para economizar água. Dona Hortência Gutierrez tem o hábito de economizar água e aconselha as pessoas a fazerem o mesmo. No momento eu tenho a máquina e tenho o tanquinho, mas eu estou usando mais o tanquinho até para efeito de economia, porque eu aproveito assim, eu lavo as primeiras roupas assim, as mais fáceis, vou enxaguando e já vou lavando os quintais. E aquela água, dependendo, até dá para aproveitar para outras roupas que estão assim um pouco mais precisando de mais tempo. Com alguns conselhos simples, Dona Hortência é um exemplo para todos. É se conscientizar que nós estamos numa fase difícil, né? Então eu penso, as torneiras para escovar os dentes dá um tempo, escova, fecha, depois você enxágua. A pia, lava, ensaboa, depois enxágua. E as crianças tomar o máximo de cuidado, que elas não deixarem torneira aberta. O Antenados fez uma enquete em nossas redes sociais perguntando se as pessoas economizavam água em casa e como elas faziam isso. O resultado é depois do intervalo. Não saia daí que a gente já volta. O banheiro é o lugar da casa onde se desperdiça mais água. Em média, uma pessoa gasta 120 litros de água em um banho de 10 minutos. Ao escovar os dentes, com a torneira aberta durante 3 minutos, vão embora 30 litros de água. O Antenados está de cara nova e a gente continua discutindo os assuntos que interessam para você, universitário. E você pode dar a sua opinião. Curta no Face, mande perguntas, participe no sábado às 10 da noite. Gosta de música? De videoclipe? Quer conhecer novos artistas? Então se liga no Caixa de Som, toda sexta-feira, 9h30 da noite.
com a torneira aberta. Primeiro ensaboe, depois enxague. Ao lavar vegetais e frutas, utilize uma bacia com água para remover a sujeira. Lavar a calçada com mangueira gasta muita água. Prefira usar a vassoura ou a água da chuva. O Antenados está de volta e o tema do programa de hoje é economia de água. A gente fez uma enquete nas nossas redes sociais perguntando se as pessoas economizavam água e como elas faziam isso. O resultado foi o seguinte: 85% das pessoas disseram que sim, que elas economizam água em casa, 15% responderam que não. A gente vê um bom resultado aí, né? Aí, como essas pessoas economizavam água? A gente dava as opções de banhos rápidos, fechar a torneira quando não está usando, de reutilizar a água ou de outras maneiras que elas fizessem, né? 80% das pessoas falaram que fecham a torneira quando ela não está em uso e 20% disseram que tomam banhos rápidos. E acredito que foram meninos que responderam que tomam banhos rápidos. Bom, e vocês? Estão em que parte dessa porcentagem? Nos 80% que fecha a torneira ou nos 20% que toma banho rapidinho? Nos 80%. 80%. Todo mundo fecha a torneira, né? Sim, mais fácil. É mais fácil. Bom, a Companhia de Abastecimento de Guarulhos implantou um rodízio de água para a população, em que a pessoa ficava um dia com água e um dia sem. Alguns moradores reclamaram dessa falta de água, que às vezes chegava até 4 dias. Vocês conseguem imaginar ficar um dia sem água? Um dia sim, um dia não, eu acho que seria ruim, muito ruim. Não, eu não consigo imaginar um dia. Como seria essa vivência sem água? Um dia sem água? Não dá, gente. A gente ia ter que aprender, né? A gente ia ter que tentar se acostumar. É a questão do costume, né? Do costume, né? Na verdade, o Guarulhos ainda está em cima. Tem regiões do Nordeste que são 5 dias de abastecimento de água, 15 dias sem. Então, foram feitas pesquisas sobre isso, eles reutilizam a água de tudo. Então, a mesma água que lava a louça, lava o quintal. Se a água ainda estiver limpa, eles deixam ela decantar. O que é decantar? É deixar a sujeira que tem nela descer para baixo do balde, eles reutilizam aquela água para o banho. Então, é uma coisa absurda. Por exemplo, igual a Maíra falou que a água é o ouro do século. Realmente é o ouro do século. O planeta Terra é coberto por 70% de água. O problema é que dessa água, apenas 3% é água doce, que é água potável. Imagina agora, esses 3%, 2% estão subterrâneos e 1% em lagos e rios. E a maioria dos nossos rios estão poluídos. Então, nós temos menos de 1% de água para 7 bilhões de pessoas, mais a fauna, mais animais. Então, não tem água para todo mundo realmente. A água já está acabando. Desses 20%, igual você falou da pesquisa do banho, os brasileiros gastam 135 litros de água em um banho. Países africanos utilizam 10 litros de água com uma família de 5 pessoas, pai, mãe, 3 crianças, para fazer comida, tomar banho, para higiene pessoal. Então, são coisas absurdas. Um dia ainda eu acho que eles estão no lucro, se eu vou parar para pensar. Entra numa questão tanto cultural quanto de necessidade mesmo, realmente, né? Professor Júlio, você acredita que essa medida é a única saída possível? Essa medida, bom, o Guarulhos tem um problema já de que alguns bairros já foram penalizados com essa falta de água, né? Então, já acontece isso, de eles ficarem sem água em determinados momentos. Agora, essa medida de um dia, 24 horas, ela pode ser amenizada e verificar os efeitos, né? Então, em vez de 24 horas, diminuir. Então, porque se ficar muito tempo, as pessoas podem combinar e estar, então, buscando água no lugar em que ainda exista, né? Então, aí pode haver uma troca de água aí, e isso não leva a uma economia real. É uma falsa economia, quer dizer, vai ser parcial a economia. Da maneira que se quer, então seria melhor que fizesse uma conscientização e que as pessoas conseguissem esperar esse momento da volta d'água na sua própria residência. Acaba sendo uma medida paliativa apenas. É uma medida apenas, paliativa. Né? No momento, seria o que é possível fazer, mas teria que haver aí um rearranjo de medidas, né, para que juntas surtissem um efeito maior. Mesmo porque a pessoa ela pode, no dia que ela tem água, guardar água em baldes, recipientes, para usar no dia que ela não tem, né? Exatamente. Então, como o professor falou, até mesmo às vezes ilusório. Pode ser ilusório parecer que está economizando água, assim, que ela consegue comportar. E essa falta de água também
Agora, nesse verão, é pelo calor, né? O calor tá muito quente, a gente não estava acostumado com isso, né? Esse ano, realmente, as temperaturas elevaram, ninguém estava preparado, e aí é necessário tomar medidas de emergência. Em Santos, na Baixada Santista, no Carnaval, quase a cidade inteira ficou sem água, porque foi todo mundo para lá, começaram a usar muita água e todo mundo ficou sem. Os moradores da cidade também. A Sabesp teve que se virar, né? Teve que fazer uma conscientização, tem muito lá, até por ser uma cidade turística, né? Então, com calor. Professor Júlio, e como que anda a qualidade da nossa água? A qualidade da água de São Paulo é considerada boa. Mas com esses problemas da diminuição das chuvas, logicamente que a água está mais assim, não há tanta água aí, de modo que pode haver alguma quantidade de materiais sólidos a mais do que deveria. Então, tem que haver um cuidado maior. Então, tem que haver, sim, essa desinfecção, tem que haver esses cuidados todos, com aqueles processos de coagulação, né? Com processos de decantação, com processos de desinfecção, né? E mesmo o pH. Deve ser muito bem cuidado o pH com carbonato de sódio para que não haja um erro nessa acidez ou alcalinidade. E no dia a dia, adianta ferver água para consumir ou a gente precisa buscar água mineral de outro a gente lugar? pode ferver a água, mas é aquilo que a gente sempre tem que dizer. Água destilada, por exemplo, não pode ser bebida porque ela não contém os sais. Nem os animais podem tomar água destilada, né? Porque mesmo no caso de experimentos, eles têm que tomar água normal com sais, porque, imagine, os sais têm os íons muito importantes para o funcionamento do organismo. Então, a água deve conter a quantidade certa de sais. Não pode haver exagero. Então, se ocorrer aí cloretos, nitratos, sulfatos, carbonatos em maior quantidade, isso também é prejudicial. O material orgânico existe pela presença dos vegetais, mas também tem que ser uma quantidade correta. E de que maneira a água poluída que a gente tem na cidade pode ser descontaminada para algum fim? Bom, a água poluída, ela vai ter que ser, logicamente, descontaminada, porque às vezes não encontra outro meio, né, da obtenção dessa água. O momento que a gente vive dessa falta d'água, e parece que a represa Billings tem água mais contaminada que a Guarapiranga, pelo menos é o que se fala, e que nem querem que haja comunicação para uma utilização com uma interligação, mas então vai ter que despoluir, né? Despoluir de que maneira? Evitando que as águas que estão às margens das represas contaminem essas águas que vão ser utilizadas pela população. Lixo tem que ser removido. Ensinar as pessoas a não colocar o lixo jogado nas ruas, mas sim em sacos plásticos e todo esse procedimento de coleta desses sacos deve ser feito com muita eficiência. Então, essas águas que chegam nas enxurradas, às represas, aos rios, devem estar sendo muito bem observadas para que não contaminem essas águas. Porque nesse lixo, ou então esgotos também, podem ser lançados nessas represas e às vezes são bairros de periferia, as pessoas não têm muita escolaridade e muitas vezes acabam lançando esses dejetos e isso tem consequências muito perigosas para a população. Diarreias e outros tipos de doenças, né, podem estar então surgindo por essa falta de cuidados nessa chegada dessas águas às represas e aos rios. E quanto à qualidade da água, vocês se preocupam com isso? Vocês tomam cuidado em casa com a qualidade da água que vocês consomem? Sim. Vocês fervem água? Vocês têm costume de ferver água para beber, para usar? Na minha casa, pelo menos, a gente tem um filtro. Ele não é um filtro elétrico, é muito bom, que é um dos melhores do mercado. Só que, mesmo assim, você sempre fica desconfiado, porque tomar água da torneira não tem como. Você toma e você já sente um gosto diferente, não é a mesma coisa
Tem que tomar água filtrada. Mais do que nunca a gente precisa economizar água, se conscientizar e tomar cuidado com a pouca água que a gente tem disponível, né? Bom, nosso programa está chegando ao fim. Quero agradecer a presença do professor Júlio. Muito obrigada. Obrigado a vocês pela oportunidade. E dos alunos da universidade, sejam sempre bem-vindos ao nosso programa. E se você aí de casa quer dar alguma opinião ou tirar dúvidas, curta nossa página no Facebook e aproveite para ficar por dentro de tudo que acontece na TV São Judas. A gente fica por aqui. Até o próximo programa. O Antenados está de cara nova e a gente continua discutindo os assuntos que interessam para você, universitário. E você pode dar a sua opinião. Curta no Face, mande perguntas, participe. No sábado, às 10 da noite. O Empreendedor Sustentável apresenta uma série de programas sobre a história das empresas e empreendedores no Brasil, marcas centenárias e produtos reconhecidos. Empreendedor Série Sustentável, quarta, 9 da noite. Desafios, temas polêmicos e muita pressão. Você vai perder esse jogo? Checkmate, quarta, 11h30 da noite.